Olá, paz do Senhor. Estou passando para deixar mais um vídeo aqui, uma mensagem de reflexão para o nosso canal. Você compartilha essa palavra, se inscreve no canal para o nome de Jesus ser glorificado. Eu quero deixar aqui um tema maravilhoso para a nossa meditação, que fala sobre as tempestades da vida, mas eu quero falar a ação de Deus diante das tempestades da vida. E eu quero falar em 3 referências bíblicas. E essas tempestades, elas são os problemas que nós enfrentamos, as doenças, os problemas familiares adversos, com bebida, drogas, prostituição, né? São tantos problemas que surgem no meio familiar, na vida da gente, as percas, na vida material, na vida sentimental, a perca física quando a gente perde um ente querido. São tantas coisas. Mas Deus tem uma maneira de agir. E olha como aconteceram aqui nesses 3 casos que nós vamos citar. Marcos capítulo 4, versículo 35, a Bíblia diz que Jesus estava com seus discípulos no barco e de repente o vento começou a balançar aquele barco e o vento começou a ser muito forte e eles achavam que o barco ia afundar e que eles iriam morrer. E começaram a gritar muito forte, desesperado, que nós vamos morrer. Aí eles lembraram, né? Viram Jesus deitado ali na popa do barco dormindo. Nesse caso, Jesus estava com eles naquela situação difícil. Eles tinham certeza, né? Na verdade, eles tinham a convicção de que Jesus estava ali. Mas eles viram Jesus dormir e acordaram e disseram: não percebe que nós vamos morrer? Não percebe que nós vamos perecer? E eles acordaram a Jesus desesperados. Então, nesse caso aqui, nós sabemos que existe um momento na nossa vida que a gente sabe, tem certeza que Jesus está sempre conosco, a gente tem essa convicção, mas a gente fica sem ação. E aí nós queremos agir pelas nossas próprias vontades para ver se as coisas resolvem. Foi o que fizeram aqui os discípulos. Vamos agir porque nós estamos perecendo. E eles acordaram Jesus para agirem do seu modo. Então, foi o momento que eles acharam, Jesus está conosco, mas eles agiram do seu modo. Então, há momento na vida da gente que a gente está tão acarretado, está tão difícil as coisas que a gente não quer mais esperar a ação de Deus, a gente quer agir diante de Deus para que as coisas aconteçam logo ao nosso modo. Então deixa Deus agir na tua vida, porque quando Jesus acordou do sono tranquilo dele, ele simplesmente disse para o vento parar, para as tempestades parar, e tudo se fez bonança. Então quando Jesus ele resolve agir, é na hora dele, no momento dele, e a forma é boa, é agradável, é maravilhosa. E ele sempre vai estar conosco mesmo. Continue confiante, mas não tome atitude precipitada, deixa ele agir. Na outra situação, a Bíblia diz que Jesus deixou seus, lá no livro de Marcos também, no capítulo 6, o versículo 45 a seguir. Jesus estava com seus discípulos, mas depois ele se despediu deles e eles foram para o barco. Jesus foi para um outro lugar a sós. E eles foram, né? De repente eles estavam lá no meio do barco, no meio do mar, e começou também a acontecer situações que para eles não estava sendo agradável. Jesus, percebendo da situação ali, resolveu ir ao encontro deles. E aí Jesus, para surpresa deles, foi por cima das águas. Então, nesse momento, os discípulos sabiam que Jesus não estava lá. Eles tinham a certeza, eles só não tinham aquela fé de Jesus não estar conosco, mas a gente precisa ter fé em Deus, porque Ele sempre está conosco, porque Deus, Ele é Espírito. Eles perderam nesse momento a total confiança. Então, quando eles viram Jesus por cima das águas, eles ficaram, é um fantasma, e ficaram com muito medo. E Jesus teve que se identificar e disse: não sou eu, não temas. Então, naqueles momentos, eles se acalmaram quando entenderam que era Jesus que vinha ao encontro deles. Então, há momento na nossa vida que a gente pensa que Jesus não está mais conosco e que nós não vamos conseguir vencer e que nós não temos a capacidade. Ei, saiba de uma coisa: Jesus, ele vai estar sempre contigo. Ainda que tu pense que está só, ainda que tu pense que é difícil, ainda que você imagine que é um caso impossível, Deus, ele nunca te abandona. Ele sempre vai estar com você. A ação dele é no momento dele, da maneira dele, como ele quer, mas ele vai agir. Não se preocupa, ele vai estar presente sempre. E no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 a seguir, a Bíblia diz que Jonas desobedeceu uma ordem de Deus e era para ele ir para uma cidade e ele foi para outra. Ele foi para Nínive. Era para ele ir para Nínive e ele desobedeceu a Deus e não foi, porque ele achava que o povo de Nínive
não tinha o direito de ouvir a palavra do arrependimento que Deus queria que aquele povo ouvisse a mensagem e se arrependesse dos seus pecados. E Jonas era o profeta que Deus queria que fosse levar essa mensagem. E aí Jonas disse que não ia, porque Nínive tinha sido muito mal para os seus antepassados. Então Jonas desiste da viagem e vai para um outro local e desobedece à voz de Deus. Quando Jonas está dentro do navio, acontece uma tempestade também, as pessoas desesperam ali dentro e procuram saber o que está acontecendo, e nesse momento aí é quando, nas tempestades da vida, quando nós nos responsabilizamos pela nossa ação, que a gente quer tomar a decisão. Jonas, ele foi responsável porque ele sabia o que era para fazer e fez outra coisa. Então, na história de Jonas, que você pode ler depois, você vai encontrar uma atitude decidida por conta própria, porque ele sabia o que era o certo e ele fez o errado. Então Jonas sofreu a consequência quando ele deixou claro para as pessoas que ele era o culpado daquela situação que está acontecendo no navio. As pessoas jogaram ele, foi quando ele foi engolido por um grande peixe. E aí, quando Jonas foi para lá, tudo se fez calmo. Então, há momento nas nossas vidas que nós somos responsáveis pelas nossas próprias atitudes, porque nós sabemos o que tem que fazer e fazemos o contrário. Então, deixa Deus te usar. Seja bênção de Deus, faça a vontade de Deus, e a ação de Deus nas tempestades da vida vai ser como Ele quer. Mas não seja responsável pela sua própria ação. Vigia na terra, faz aquilo que convém e agrade ao Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração, porque Ele é bom e maravilhoso. Guarda essa palavra no teu coração. Deus abençoe a tua vida e a tua família, em nome de Jesus.